53. Podemos ler, gente? E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Senhor, e aqui está o povo que creu, aqui está o povo que o Senhor resgatou, que o Senhor arrancou do lamaçal do pecado. Aqui está o povo que o Senhor tem chamado nesse tempo para viver em tua presença, mais especificamente aos teus pés, que é o melhor lugar para se estar, lugar que tem cura, que tem renovo, que tem fortalecimento, lugar, meu Pai, onde nos sentimos amados aos teus pés. É lugar de proteção, mas também de transformação. E nós estamos assim nessa noite, com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos atentos. Há dentro de nós uma expectativa acerca da palavra do Senhor dessa noite, porque o Senhor nunca deixa de falar nessa casa. O Senhor sempre nos traz uma direção, uma resposta, um confronto, uma correção, e nós queremos tudo que o Senhor decidiu para hoje. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Senta aí. Quando Deus decide abençoar um lugar, Ele move de uma maneira muito tremenda e muito poderosa. E Deus, nessa ocasião, decidiu fazer um rebuliço nesse lugar onde Paulo está. E Paulo não está sozinho, né? Paulo e Silas. Aqui nesse momento aparece Paulo e Silas, mas haviam outros também com eles. Sobretudo um povo que já era dali, estava todos os dias a caminho de oração, indo orar à beira de um rio, mas apesar de estarem orando todos os dias, ainda estavam vendo o mal prevalecer na cidade deles. Não só estes que já eram dali e Paulo e Silas, mas também tem uma outra figura que se coloca aqui nessa história, que é o próprio Lucas, que é quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas também estava lá. O fato é que Paulo com Silas vão se juntar a esse grupo de pessoas que já são dali e que todos os dias estão indo para a beira de um rio, não pescar, não estender uma rede, entrar no rio, bater com uma vara para os peixes darem na rede, não para ir para a rampa do rio, colocando a mão, levantando as moitas, pescando de mão nos buracos. O intuito deles de estarem na beira do rio não é nem se refrescar, mas é interessante que eles percebem que a beira do rio é um lugar em potencial para se fazer um culto. Eles chegam na beira de um rio. Gente, o povo vai para a beira de rio para quê? Para pescar, alguns para se refrescar. Só que eles, quando passam a ir a essa beira de rio, eles transformam essa beira de rio em lugar de oração. Que capacidade que homens e mulheres de Deus têm? Que capacidade, rapaz? De transformar ambientes. Eu estou falando de um povo que transformou a beira de um rio em lugar de oração. Mas também estou pregando para alguns crentes que têm tido dificuldade de transformar a própria casa em lugar de oração. Esses aqui transformaram a beira do rio em lugar de oração. Aí, a gente se parar e pensar e dar uma olhada para a nossa vida, pode ser que algum de nós fique até um tanto quanto envergonhado, porque nem a nossa casa tem sido como deveria ser, um lugar de oração, mas quem sabe só lugar de discussão. E não adianta a gente levantar a falsa ideia de que, não tem jeito, eu tento, não está tentando o suficiente. Eu me esforço, ainda não o suficiente.
Porque não vem dizer para mim que não dá para transformar a sua casa em um lugar de oração, se esse grupo aqui transformou a beira de um rio em lugar de oração. Eu estou pregando para gente que tem um potencial incrível de transformar lugares simplesmente pelo fato de colocar os pés dentro dele. O que eu estou dizendo é que o ambiente onde você trabalha pode ficar diferente. A sua casa deve ficar diferente. Os lugares onde você entra tem que receber algo diferente. Porque aquilo que você carrega não é comum, não é normal, não é natural. Você carrega uma unção poderosa. E aquele que carrega uma unção poderosa só carrega porque anda com aquele que é o Todo-Poderoso. Porque a unção não é sua, a unção é dele. É ele que derramou em você. Eu estou pregando para a gente que quando voltar para casa hoje vai dizer: pronto, a partir de hoje a minha casa é lugar de oração, o meu quarto é lugar de oração, o meu quintal é lugar de oração, a minha rua vai ser lugar de oração, que já entro nela orando. Transformaram a beira do rio em lugar de oração. E aí uma cidade onde a beira de um rio virou um lugar de oração, começa a ser sacudida pelo poder de Deus que vai ser derramado, porque é impossível um lugar ser transformado em lugar de oração e as pessoas desse lugar não serem impactadas de alguma maneira. Aí aqui nos mostra alguém sendo impactada. Impactada como? Uma moça que era possessa por um demônio, que ficava adivinhando as coisas da vida dos outros, e como ela era uma escrava, os donos dela ganhavam dinheiro através das adivinhações dela. Paulo, com Silas, Paulo vai olhar para essa moça e vai dizer: sai dela, espírito maligno. E Paulo usou o nome do Senhor Jesus, óbvio, para fazer tal coisa. O fato é que o espírito maligno saiu do corpo dela, e aí agora ela não revela mais nada. Ela não adivinha mais nada de ninguém. E aí os donos dela tiveram prejuízo com isso, porque lucravam através disso. E agora? E agora lançam mão de Paulo e Silas, os conduzem para a praça da cidade, rasgam as suas vestes e vão bater neles. Estou na introdução, irmão. Tenha paciência, que está frio, estou igual carro a gás. Vamos lá. Batem neles na praça, depois de rasgar, né? Rasgam a roupa deles no corpo e vão bater neles com um chicote. Uma quarentena de açoite, menos um no lombo de cada um. Fere, corta, machuca. Bateram e não só bateram, humilharam, rasgaram as vestes. Não só isso, também prenderam. Lançam os dois na prisão. Não foi isso que a gente aprendeu até hoje? E é isso que está escrito. Rasgam uma roupa, batem com chicotes e depois jogam os dois dentro do cárcere inferior. O último cárcere, a última cela daquela prisão. Aí o texto vai mostrar o que acontece lá dentro. E aquilo que todo mundo já ouviu. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantaram e oraram. Oraram e adoraram. Oraram e cantaram hinos de adoração ao Senhor. Você sabe a conclusão disso. Sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces da prisão se moveram e foram soltas as cadeias de todos e as portas da prisão se abriram. Só que perceba que há dois grupos dentro dessa prisão. Há o grupo que está orando e adorando, e há o grupo que só está escutando. Porque o texto vai dizer que Paulo e Silas oram e adoram, e os outros presos só escutam. Paulo e Silas oram e adoram, os outros presos só escutam. Dois grupos. O grupo menor ora e adora, o grupo maior só escuta. Aqueles que só estão escutando estão tendo a oportunidade de orar com quem ora, de adorar com quem adora,
Mas é mais fácil para eles ficar quieto com quem fica quieto. Só que o fato da maioria estar calada não faz Paulo se acovardar e também ficar fazendo o que a maioria está fazendo. Paulo acabou de chegar na prisão, né? Chegou na prisão naquele dia, mas vai fazer na prisão o que os outros não estavam fazendo, mesmo tendo chegado lá antes. Tem um grupo que só escuta. Apóstolo, escutar é ruim? Não. Pior do que escutar isso que você está escutando aí agora é escutar o funk da Anitta. Ainda existe Anitta? Sei lá o que mais. Isso seria pior. Então escutar o que você está escutando é bom. Mas eu vou dizer uma coisa. Fazer o que eles estão fazendo é muito melhor do que só ficar escutando. Porque quando a gente começa a dar glória a Deus, vai entrando uma força na gente. A gente vai sendo tomado por uma disposição. A gente começa a sentir umas coisas diferentes. Aquele que chegou de cabeça baixa já começa a levantar a cabeça, já começa a dar uns arrepios no corpo, a perna já começa a ficar diferente, a mão parece que está inquieta, dá vontade de levantar o braço, dá vontade de aumentar cada vez mais a voz, de modo que aquele que chegou de boca fechada já não consegue mais ficar de boca fechada. Eu sei que ouvir é bom, mas dar glória a Deus é melhor ainda. Orando e adorando. Orando e adorando, adorando e orando. Orando e adorando, adorando e orando. Após qual a ordem? Não importa. Porque quem ora tem força para adorar. E quem adora tem força para orar. Então, a ordem não importa. Se você não está conseguindo orar, adora. Você vai conseguir orar depois. Se você não está conseguindo adorar, ora. Porque a vontade de adorar vai chegar. Não importa a ordem, desde que você faça o que você tem que fazer. E eles fazem. Só que adorar a Deus do jeito que você chegou aqui, todo arrumadinho, para sair, para dar beijo depois do culto, é mole. Maquiada. Já armou a pizza, sei lá o que, é mole. Adorar a Deus com esse agasalho bom aí, nessa noite que está fria. Não está o frio que você está pensando, não. Esfriou um pouquinho. É mole, é fácil. Eu quero ver adorar a Deus do jeito que ele estava. Porque está ferido. Diga assim, está ferido. Rasgaram a roupa deles. Não esquece disso não. Não esquece disso não. Não esquece que rasgaram a roupa deles no meio da praça não. Não esquece que humilharam eles não. Não esquece que pegaram o chicote e deram com o chicote nas costas de cada um deles 39 vezes, não. 39 chicotadas nas costas. Não esquece isso, não. Porque a gente só coloca o foco lá no alicerce movendo, num terremoto, na cadeia abrindo, mas as feridas estavam neles. E vou dizer uma coisa, irmão. Deus não curou as feridas dele primeiro, para eles adorarem depois, não. Eles não estão adorando por aquilo que Deus fez. Não espera Deus te ajudar a pagar essa conta aí para você adorar Ele, não. Não faz isso não, Não espera Deus fazer o seu carro sair do BA para depois você adorar Ele, não. Não faz isso com Deus, não. Não faz isso não. Não espera Deus curar você dessa enfermidade para depois você adorar Ele, não. Não espera essa ferida cicatrizar para depois você adorar a Deus, não. Não faz uma coisa dessa, não. Porque senão você invalida o que Paulo e Silas estão fazendo aqui. Deus não sarou Paulo e Silas para que eles adorassem a Ele. Deus, não. Paulo e Silas estão com feridas abertas, mas estão também com a boca aberta adorando a Deus. O sangue está escorrendo, mas a adoração está subindo. E nessa noite a ferida aqui não precisa ser literal, né? Eu não estou vendo ninguém sangrar aqui. Não tem sangue pingando no chão, mas tem gente ferida aqui. Tem gente ferida aqui na alma. Por conta de humilhações. Por conta de palavras contrárias que receberam. Por conta de ingratidão,
por conta de problemas que estão enfrentando na vida e não estão encontrando uma saída para eles. Tem gente aqui que está ferido. Ferido, por exemplo, na sua identidade de homem. Como assim? Porque não está conseguindo colocar dentro de casa o que gostaria de colocar. Isso está ferindo você, está machucando você, está maltratando você. Tem gente aqui, mulher, que está ferida porque está ouvindo dentro de casa o que não gostaria de ouvir e não merece ouvir. Isso fere, isso maltrata a gente, isso arrebenta a gente. Tem gente aqui, quem sabe, hoje foi atacado por alguém. Alguém falou para você o que quis falar, sem se preocupar com o que isso ia causar a você. Não só hoje, mas quem sabe nos últimos dias, de modo que ainda hoje a ferida está aberta, está sangrando. Algumas estão até infeccionando, está purulenta, porque você não está conseguindo tratar dela. Você não está conseguindo se livrar dessa ferida. Paulo e Silas estavam feridos. Pergunta para alguém: já foi ferido? Está ferido, mas está dizendo assim: eu vou adorar. Eu estou ferido, mas não vou parar não, Silas. Silas, eu estou todo machucado, ó. Eu estou ferido aqui, mas eu não vou me calar não. Eu estou ferido, sabe? Mas eu vou fazer desse ambiente aqui um ambiente de culto. Se um Paulo ferido conseguiu transformar uma cela em um ambiente de culto, que dirá você que está na igreja, que já é um ambiente de culto. Ah, meu Deus, eu vou dar um minuto para você dizer para essa ferida que ela não vai te parar. Eu vou te dar um minuto para você dizer para essa dor que ela não é maior do que o teu Deus. Eu vou te dar um minuto, ô Silas, para você aprender com Paulo que a gente não pode parar porque está doendo. Não pode parar porque fizeram o que fizeram com a gente. O que fizeram comigo não vai deixar com que eu fique travado a ponto de não fazer para Deus o que eu tenho que fazer para Ele. Cadê o povo que adora? Cadê? Tá doendo, adore. Tá difícil, tá sangrando, mas adora, ora, clama, chora, faz alguma coisa, só não se entrega à dor. O que você tem feito com as suas feridas, hein? O que você tem feito com as suas feridas? Imagina uma pessoa com um corte no braço, e lá no açougue boi na brasa, boi na hora, açougue chifre grande, sei lá o nome do açougue. Aí você vai lá no açougue, você chama o açougueiro e fala assim: ó, eu vim aqui para o senhor resolver isso aqui para mim. Você com um corte no braço. O açougueiro vai resolver seu corte no braço, sim ou não? Não. Então por que você fala das suas feridas para a gente que não resolve elas? Porque quando que você está ferido, você vai no açougueiro. Por que cargas d'água, quando você está ferido, você vai lá na padaria e diz para o padeiro: ó, aqui está doendo. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Por que você fala das suas feridas e fica mostrando ela para pessoas que não tem remédio para colocar nelas? Que dificuldade é essa que você tem de pegar as suas feridas de uma noite como essa, trazê-las para os pés do Senhor e dizer para Ele: eu creio no Deus que cura, e se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar isso aqui hoje. Por que você esconde as suas feridas através da sua, atrás da sua capa? Por favor, não estou dizendo que você é hipócrita, não. Mas por que alguns aqui escondem as feridas por detrás da sua capa? Não estou dizendo que você é falso, não é isso. Eu estou dizendo que você tem medo de expor suas feridas para aquele que tem poder para curar. E esconder ferida pode fazer ela infeccionar. Guardar a ferida pode fazer isso aí dar um tétano, alguma coisa muito mais séria. Você pode perder um membro se você não tratar da ferida que está nele.
Por que tem gente aqui que esconde a ferida através de um cargo? Ou, perdão, atrás de um cargo? Porque tem gente que esconde ferida atrás de um fazer algo para Deus. Está ferido. Ao invés de trazer para o altar, não. Fica dizendo, mas eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou adorador, como é que pode? Eu não posso. Pode. Porque Paulo e Silas estão feridos. Você se julga melhor do que Paulo? Quantas almas você já ganhou? Brinca não. Você se julga melhor do que Silas? Quantas chicotadas você já aguentou? Então aqueles que estão muito à frente de nós no que diz respeito à vida com Deus, estão sangrando, mas não estão escondendo o que estão passando. Mas olha o que eles estão fazendo com a ferida deles. Não estão escondendo a ferida, mas também não estão permitindo que a ferida feche a boca deles. A ferida ainda estava aberta, Deus não curou ainda. Mas Paulo entende que o céu também está aberto para receber a adoração que vai sair do coração dele. Você pode ter chegado aqui hoje com ferida aberta, mas o céu está aberto esperando a sua adoração. O que Paulo e Silas fizeram com a ferida? Eles transformaram a cela em cenáculo. Que é isso? Lugar de oração, lugar de culto, lugar de adoração. Meu Deus do céu, aquele lugar nunca viveu o que viveu ali. Por quê? Porque nunca quem esteve ali dentro adorou como eles adoraram ali. Só para te lembrar, já tinha gente lá só ouvindo. Aí chega dois camaradas que apanharam mais do que os outros. O sangue está escorrendo, gente, as feridas estão abertas. Apóstolo, como é que o senhor prova que as feridas estão abertas? Só você vê o que o carcereiro fez. Olha, eu vou lá no final, depois eu volto. E tomando ele consigo, naquela mesma hora, de noite, lavou-lhe os vergões, e algumas traduções, lavou-lhe as feridas. O carcereiro levou Paulo e Silas para dentro da casa dele e lavou as feridas dos dois. Ou seja, as feridas estavam abertas e cobertas de sangue. Aí tem dois camaradas com ferida aberta e coberto de sangue, com a mão levantada, com a boca aberta, dizendo: louvado e bendito seja o nome do Senhor, ao Rei dos Reis eu consagro tudo o que sou. Oh meu Deus, eu não sei o que eles estavam cantando lá, mas eu sei de uma coisa: eles não estavam cantando um corinho de revolta contra Deus. O que eles cantaram lá atraiu Deus para dentro daquele lugar. Posso falar sim ou não? Onde é que você está vendo aqui a oração deles dizendo assim: Senhor, tira a gente daqui? Que isso? Eles não oraram para sair. Eu acho lindo isso. Sabe por quê, varão? Eles não oraram para sair. Eles oraram para Deus Ai meu Deus do céu, você não entendeu. Eu vou pintar, me dá uma louça. Eles não oraram para Deus resolver o problema. Eles oraram para Deus descer, porque eles não queriam atravessar aquele problema sem a presença de Deus com eles. Será que deu para você entender? Estou sofrendo, mas se Deus vier a gente consegue. Está doendo, mas se Deus descer a gente suporta. Está difícil, mas se Deus descer a gente aguenta. Adora para Deus descer, adora para Deus descer, adora para Deus descer. Você aguenta se Deus descer, você suporta se Deus descer. Não pede a Deus para te tirar, pede a Ele para descer. Aleluia! Me mostra Daniel pedindo a Deus para tirar ele da cova. Me mostra Sadraque, Mesaque e Abednego pedindo a Deus para tirar de dentro da fornalha. Me mostra Jeremias pedindo a Deus para tirar ele da cisterna. Teve não.
Mas a adoração dos três, Sadraque, Mesaque e Abednego, fez Deus entrar na fornalha. Ah, meu Deus, a oração de Daniel fez Deus entrar na cova. A oração de Paulo e Silas fez Deus entrar naquela prisão. Foi por isso que tremeu tudo. Eu vou repetir, foi por isso que tremeu tudo. Por quê? Porque Deus desceu. Vai adorar ou vai ficar quieto, velho? Você vai adorar ou você vai adorar ou você vai só ficar ouvindo igual os outros estavam ouvindo? Ei, você quer que Deus desça ou quer que Deus fique do lado de fora? Você quer ser renovado hoje ou quer continuar do mesmo jeito? Você quer continuar sangrando e lambendo as próprias feridas? Ou você quer que Deus desça nessa noite? Eu acho engraçado o que Tiago falou. Eu acho muito curioso o que Tiago disse em Tiago 5. Porque lá em Tiago 5, no 13, está escrito assim: está alguém entre vós triste? Ore. Está alguém entre vós feliz? Cante louvores. Está alguém entre vós triste? Ora. Está alguém entre vós feliz? Cante. Só que Paulo e Silas oraram e cantaram. Então eles estão tristes ou estão felizes? Porque se está triste, ora. Se está feliz, adora. Mas eles oraram. Senão que eles estavam tristes. Eles estavam tristes? É claro que estavam. Como é que não vai estar triste? Teve a roupa rasgada no meio da praça. Levou 39 chicotadas nas costas. As feridas estão abertas. É o quê? Eles são loucos de estar felizes? Ai, que maravilha. Não. Tristes. Porque nós não estamos dentro de uma redoma de vidro. Deus não nos livra de, mas Deus nos livra em. Então eles estão tristes? Estão sofrendo, sangrando, está doendo, foram envergonhados, humilhados. Eles estão tristes, por isso eles oraram. Mas eles estão felizes? Estão. Como você sabe? Eles adoraram. Então, se eles adoraram, eles também estão felizes. Por quê? Eles estão tristes pelo que está acontecendo, mas eles estão felizes, porque eles sabem, Deus está descendo aqui. Deus está conosco aqui. Irmão, a tua luta pode até te deixar triste, mas eu vou falar uma coisa para te deixar feliz. Pergunta o quê? Pergunta mais alto o quê? O teu nome está escrito no livro da vida. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e adoravam ao Senhor. E os outros presos ouviam. E de repente, diga aí sim, de repente. Fala mais alto, de repente. É porque tem coisa que acontece no processo, tem coisa que acontece de repente. É quinta profética, como a minha irmã já disse aqui. Então prepara o coração aí. Eu vou falar, se tu dormir não vai pegar. Vamos lá, é quinta profética. Tem coisa que acontece em processo, tem coisa que acontece de repente. Vai ter gente lá fora que vai olhar para você e vai dizer assim, ó, mas já abriu a empresa? Já está crescendo desse jeito? Teu filho já foi curado? Teu casamento já foi restaurado? Aleluia! Já casou? Já! Por quê? Deus fez de repente. De repente, sobreveio. Ai, eu gosto disso, Elbinho. De repente, sobreveio. Elbinho vai pregar comigo, ó. De repente, sobreveio. Oi, veio do alto, veio de cima. Por que não podia vir de baixo? Não tinha como. Porque eles estão na Macedônia. E a Macedônia está em cima de uma única placa tectônica. Não tem como ter terremoto. Então esse terremoto não podia vir de baixo. A sua cura não pode vir de baixo.
Você já bateu em todas as portas, mas essa porta não está se abrindo com algo feito aqui embaixo. Agora deixa eu te dizer uma coisa: se a terra não tem a solução, vai vir do céu o que a terra não pode, o céu pode. Se não pode ter terremoto na Macedônia, o céu desceu para causar terremoto na Macedônia. O que você precisa não vem da terra, virá do... Eu vou encerrar, hein? Eu vou terminar, porque a turma do silêncio está no culto ainda. Perto da meia-noite. Perto da meia-noite, meia-noite, perto da meia-noite, aleluia, perto da meia-noite, o diabo diz assim: a madrugada é minha, eu boto terror, eu mato, eu lanço pessoas na prostituição. Só que perto da meia-noite, tem gente adorando para frustrar os planos do diabo. Perto da meia-noite, tem gente orando, e naquela noite Satanás não vai poder impedir, naquela noite Satanás não vai poder segurar a grade, naquela noite Satanás não vai poder manter corrente. A corrente quebrou, a porta se abriu. Aleluia! Oh! Aleluia! Tá ferido, mas adora, vai! Tá ferida, mas adora. Deixa a ferida te calar, não. Tá doendo, adora, adore, adore. Ore, chora, grita, clama, pede socorro. Fala alguma coisa para ele. Oh. 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 Eu vou caminhar, vem comigo, quem está ferido mas não se cala, vem comigo, quem está sofrendo mas não fica calado, vem comigo, olha aqui, sofrimento faz a gente chorar, sim ou não? Quem já chorou aqui? Eu também. A dor faz a gente chorar. O sofrimento faz a gente chorar. As feridas produzidas em nós faz a gente chorar. Mas existe uma promessa para quem chora. A Bíblia é tão maravilhosa que existe uma promessa para quem chora. Então olha para alguém e diga: pode chorar. Que tem promessa para quem tem coragem de chorar. Tem gente que quer dar uma de durão por fora, mas está quase desmontando. Chora logo, bobo. Chora. Você pode chorar. Porque a Bíblia tem promessa para quem chora. Você acha que apanhar daquele jeito, minha irmã Carla, não era motivo para chorar? Era. Ter a roupa rasgada na praça, você acha que não era motivo para chorar? Era, eles não fizeram nada de errado. Você acha que ia apanhar 39 chicotadas nas costas, irmão? Você não levou nenhuma. Eles levaram 39. Abriu feridas, sangue. Imagina como estava toda rasgada as costas dos dois, gente. Eu estou falando de 39 chicotadas. Você passa na rua, você vê um carroceiro dando uma chicotada no animal, você fala: olha lá o que ele está fazendo. Uma que você viu o carroceiro dar no cavalo. Está errado. Você imagina um homem levando 39 nas costas. Consegue imaginar a cena? Isso é motivo para chorar ou não é? É. E tem momentos que a vida dá isso para a gente aí. Por mais que a gente não queira. Mas acontece, gente. Acontece. Não acontece só com você, não. Aconteceu com eles também. Acontece comigo. Então é que acontece coisas que machucam a gente. E a gente chora mesmo. Só que a Bíblia, repito, insisto, e caminho para terminar. A palavra de Deus é tão poderosa
que tem promessa também para quem chora. E aqueles que amam mais a palavra aqui, que são mais adeptos à leitura dela, já sabe de que texto eu estou falando. Salmo 30, verso 5. Não tem uma promessa lá? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Felipe, você que é um menino inteligente, sabe o que eu entendo aqui olhando para esse texto? Tendo como base esse salmo? Que se Paulo e Silas tivessem chorado, pela manhã eles seriam soltos. Se Paulo e Silas tivessem chorado, pela manhã, as prisões iam se abrir. A corrente ia cair, a grade ia abrir, e eles seriam soltos. Porque é uma promessa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhã. Então vamos lá. Se eles tivessem chorado, o choro só viria, a alegria só viria de manhã. Se eles tivessem só chorado, a alegria viria só pela manhã. Se eles tivessem só chorado, a alegria viria, só que só viria pela manhã. Mas como eles não ficaram só chorando, Deus antecipou a vitória. Eu vou repetir, como eles não ficaram só chorando, o de repente teve que acontecer, o de repente teve que se manifestar. Ei, se você quer ficar só chorando, fica tranquilo, a tua vitória também vai chegar. Mas se você quer que Deus... Se você quer que Deus antecipe essa vitória, não fica só chorando não. Abra essa boca, ore e adore. Se você só chorar, a vitória vai chegar. Mas se você nessa noite adorar e orar, o terremoto vai descer. Adora que a vitória vem mais cedo. Ai, 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 não fica quieto não, adora que a vitória vem mais cedo, adora, adora que o milagre acontece mais rápido, adora, adora que a porta se abre, adora, ai, rasga teu coração, adora porque Deus vai antecipar isso aí. Abriram as portas. Quem abriu? Deus abriu as portas. E quem fechou as portas? O homem. A Bíblia diz que o carcereiro trancou as portas. Só que porta que o homem fecha, Deus. E porta que Deus abre, homem não. Adora que ele abre, adora que ele abre, adora que ele abre. O carcereiro estava dormindo. Aquele que trancou as portas estava dormindo. Se ele trancou as portas e foi dormir, é porque ele está dizendo o seguinte, ó, é impossível eles saírem dali. Eles saírem era impossível, mas Deus entrar não. Deus entrou. E quando Deus entrou, a porta teve que abrir. Mas não estava ferido. Ferido, mas adorando. Mas não estava doendo. Estava doendo, mas estavam adorando. Então, quando Paulo e Silas estavam vivendo um grande problema, eles venceram esse problema. A dor. Aí agora quem vai estar com o problema é o carcereiro. Aí o carcereiro, quando desperta e vê que as prisões de todo mundo estão abertas, a Bíblia diz que ele pega a espada e ele quer se matar. Por quê? Porque agora quem está com o problema é ele. Interessante. Paulo e Silas venceram o problema adorando. O carcereiro quer vencer o problema se matando. Deus hoje te trouxe aqui para você aprender a vencer teu problema.
Deus te colocou nesse culto aí online para você aprender a vencer teu problema. Você estava querendo vencer esse problema aí se matando. Mas olha o que Deus está te dizendo. Você não precisa se matar. O que você precisa hoje é adorar. Paulo e Silas venceram o problema adorando. O carcereiro quis resolver o problema se matando. Só que quem já aprendeu a vencer o problema adorando, se colocou na frente e disse assim: não faça isso! Não faça isso! E sabe por que você está me ouvindo falar isso aqui? Que quem aprendeu a vencer problema adorando, aponta para você e diz: não faça isso! Não faças mal, não lhes faça mal. Todos nós estamos aqui. E tirando para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: eles quem? Os caras que estavam feridos. Que os caras que estavam feridos adoraram. Os caras que estavam feridos oraram. E os caras que estavam feridos agora pregaram. Está pregando. E eles disseram: Paulo pregando, Paulo e Silas pregando: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Está ferido, mas está pregando. Está ferido, mas está adorando. Está ferido, mas está orando. O que é isso? Isso é a semeando amor, não é? Isso é a semeando amor. Que a gente chega aqui, pode até chegar ferido. A gente chega ferido, mas prega. Chega ferido, mas adora. Chega ferido, mas ora. E o que acontece? Deus faz terremoto acontecer e sara as nossas feridas. E tomando, e lhe pregavam a palavra do Senhor. Meu Deus, isso aqui me faz entender que eu não sou louco. Todas as vezes que eu já subi aqui também ferido e sangrando, eu fiz a coisa certa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. O camarada que feriu agora está tratando das feridas. Quem ajudou a ferir, agora está tratando das feridas. Eu vou dizer de novo. Quem ajudou a ferir, agora está tratando das feridas. O que é isso? Nem que Deus tenha que fazer teu marido nascer de novo. Nem que Deus tenha que fazer teu filho nascer de novo. Mas quem cooperou para te ferir, vai ser instrumento para te curar. Quem ajudou a te ferir, Deus vai usar para te curar. Lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Que é isso? Que culto é esse, meu Deus? Um culto onde tinha gente ferida, mas no culto que tinha gente ferida, teve adoração, teve oração, teve pregação, teve cura de ferida e teve batismo. Não. Em um culto que tinha tudo para dar errado, Deus fez dar certo. Por quê? Porque alguém abriu a boca e adorou. Porque alguém abriu a boca e orou. Chegou ferido, mas adorou. Chegou ferido, mas orou. Chegou ferido, mas pregou. Chegou ferido e agora tem batismo. Tem gente aceitando Jesus. Tem ferida sendo fechada e tratada. Tem milagre acontecendo. Fique em pé para a gente terminar. Meu Deus. Pergunta aí, tá ferido? Eu tô dodói. Tá dodói? Tadinho. Você quer que a gente faça assim? Ou você quer que eu diga assim, não respeita essa dor, não. Passa por cima dela adorando. Você prefere o quê? Que eu fique passando a mão na sua cabeça dizendo, tadinho. Ou você prefere que eu diga para você, tem um jeito disso aí acabar. Não deixa isso te parar.
Não deixa essa dor te parar, não deixa essa ferida te parar, não deixa essa situação travar a tua boca. Abra a tua boca, faz com que um de repente aconteça na sua vida hoje. Já está na hora, chega de ficar esperando. Você não precisa esperar o dia amanhecer. Deus pode fazer algo na tua vida hoje, se você fizer o que eles tiveram a capacidade de fazer. Paulo e Silas, feridos, mas abriram a boca e entregaram a Deus o que Deus queria receber. Aí Deus desceu para fazer por eles aquilo que só Deus tinha poder para fazer. Pegou dinâmico ou não? Quando eles entregaram para Deus o que Deus queria receber, Deus desceu para fazer o que só Ele, Deus, tinha poder para fazer. Eu só quero saber quem é que vai adorar hoje. Começa. Tá doendo, mas adore a si mesmo. Vamos, gente, adorar, vamos. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo. Se você só quiser chorar, eu te respeito. Toda vez que mas se quer antecipar a tua vitória, adore e ore. Trono do Senhor. Aleluia. Um terremoto vem anunciar. Eu creio, canta com fé, vai, com fé. Que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. Meu Deus. E quem crê jamais desiste de cantar. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar. Diz isso, vai, diz isso. Que sempre vale a pena adorar. Aleluia! Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que te cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Meu Deus. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer. Canta. E o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há Adoração. adoração. Presta atenção. Um dia eu já fui o carcereiro. Quem sabe algumas pessoas aqui também. Como assim? Por que o carcereiro quer se matar? Porque a função dele ali era manter todas as portas fechadas. Só que quando ele acordou, estava tudo aberto. E por que ele quer então se matar? Porque ele não deu conta de fazer aquilo que era a responsabilidade dele fazer. A frustração tomou conta dele. A frustração tomou conta dele. Porque ele não conseguiu fazer o que ele estava ali para fazer. Você entende essa dor? Já passou por essa dor? A dor de não estar conseguindo ser quem as pessoas precisam que você seja? Porque ele está ali com uma função. E quem colocou ele ali está esperando que ele dê conta. Só que naquele momento a visão dele é o seguinte: eu não consegui ser o que as pessoas que me colocaram aqui precisavam que eu fosse. Eu não dei conta. Algum chefe de família aqui já sentiu isso? Não dá conta de sustentar a casa? Aí vem a frustração. Algum pai aqui já sentiu isso? A frustração de não estar conseguindo ser para o filho o que você precisa ser?
ser para a esposa? Alguma mulher aqui já sentiu esse tipo de dor? Te parece que não tá conseguindo ser para a sua casa o que a sua casa precisa que você seja? Alguma mãe aqui já sentiu isso em relação a uma filha? Não estou conseguindo ser para minha filha o que a minha filha quer que eu seja, ou precisa que eu seja? Essa frustração faz com que esse carcereiro pense em tirar a própria vida. Ele quer tirar a própria vida pela dor da decepção consigo mesmo. Ele não está decepcionado com outra pessoa, ele está decepcionado com ele mesmo, porque a responsabilidade era dele. Então é a vontade de se matar por ter falhado. Falhei, não dei conta, não consegui, então eu vou me matar. É assim que pensa quem não conhece a Jesus. E quando eu ainda não conhecia Jesus, foi exatamente assim que eu pensei. Eu não pensei como esse carcereiro porque eu estava decepcionado com outras pessoas, mas porque eu estava frustrado comigo na depressão. A depressão tirou de mim a alegria, tirou de mim a vontade de viver, tirou de mim a capacidade produtiva, tirou tudo de mim, tirou tudo, inclusive o orgulho de mim mesmo, porque eu me via como um nada. É assim que a depressão faz com a gente. Se você conhece alguém que está com depressão, não ignore, não diga que é bobeira, que é palhaçada. Não faça isso, porque essa pessoa está frustrada com ela mesma, porque na cabeça dela, ela fracassou naquilo que ela tinha que fazer. E o carcereiro pensou assim: eu tinha que manter essas portas fechadas e não consegui. Aí ele puxa a espada para se matar, porque ele não vai conseguir, na cabeça dele, ele não vai conseguir lidar com a vergonha de ter fracassado. Então, como eu não consigo lidar com a dor e a vergonha de ter fracassado, eu prefiro morrer. Eu sei que tem gente aqui que também já pensou assim. Já olhou para o espelho e teve vergonha de si mesmo, por não estar conseguindo, por não ter conseguido, por ter fracassado. Eu não vim aqui pregar simplesmente sobre Paulo e Silas. Eu vim pregar sobre dor. A dor das feridas de Paulo e Silas não impediram Paulo e Silas de entregar para Deus o que Deus queria receber deles. Mas você consegue ver Lucas aqui no texto? Lucas não apanhou na praça. Agora, Lucas estava junto. Por que Lucas não apanhou na praça? Por que Lucas não foi preso? Porque Lucas ainda não era tão crente como Paulo e Silas aqui nessa época. Lucas estava no começo de caminhada. E sabe o que Deus fez com Lucas? Tirou Lucas de cena, porque Lucas não suportaria o que Paulo e Silas suportaram. E por que eu estou falando isso? Porque talvez você esteja num momento da sua vida que você não está conseguindo suportar. Talvez você não seja o carcereiro que não conhece a Jesus ainda, mas talvez você seja um Lucas, que até conhece, mas está num começo de caminhada, e não suporta tanta coisa ainda. Mas quem sabe a dor te alcançou, a luta te alcançou, o problema te alcançou, e você está olhando para si mesmo e dizendo: eu fracassei. Cuidado com isso. A gente precisa aprender a separar os nossos fracassos da gente. Como assim? Você pode ter fracassado em alguma coisa, mas você não nasceu para fracassar. Alguma situação deu errado, mas você nasceu para dar certo. Não se coloque junto com aquilo que deu errado. Eu sou um fracasso, eu sou um derrotado. Não, você não é. Você pode ter tido alguma derrota, ter tido algum fracasso, porque esse negócio de só vitória, só vitória, só vitória é jargão de crente que nem conhece Jesus direito. Porque Jesus disse assim, ó: no mundo tereis aflições. Então peraí, né? Tem luta. Chega do lado de uma mãe que está sepultando um filho e diga para ela: só vitória, só vitória. Você vê o socão que você leva no olho. Só vitória como? Tem luta sim, tem dor sim, tem dificuldade sim. Só que a gente tem que aprender o
o que fazer com as nossas feridas. Paulo e Silas não deixaram as feridas calar a boca deles. Eles adoraram e oraram. O carcereiro está deixando a dor dele fazer com que ele pense em tirar a própria vida. Se tem alguém aqui nessa condição, você vai voltar para casa do mesmo jeito? Ou você vai voltar para casa como o carcereiro voltou naquele dia? Que o carcereiro voltou para casa com uma palavra, que transformou não só a vida dele, mas transformou também toda a casa dele. E se você está entendendo que essa palavra é para você, eu quero orar por você nesse exato momento. Traz a sua dor aqui na frente, que eu quero orar por você. Apóstolo, estou na luta. Traz aqui a tua dor. Traz o teu problema aqui. Você não vai desistir de você. Você não vai enterrar essa espada. Você não vai vencer ou tentar resolver esse problema assim. Deus te trouxe aqui para te ensinar a resolver o teu problema como Paulo e Silas resolveram. Orando, adorando. Tem mais alguém que precisa vir aqui? Apóstolo, eu sou obreiro. Você é filho. Para de bobeira e vem. Apóstolo, mas eu sirvo a Deus há tanto tempo. Eu também. E coloco todas as minhas dores aos pés dele. Porque tem dor que eu não dou conta não, tá? Sozinho não. Tem dor que nenhum de nós dá conta sozinho. Só ele. Para socorrer a gente. Pode vir. Se for do corpo de trabalho, pode vir também. Pode vir. Tiver aí atrás, tiver no estacionamento, não sei quem está por lá. Aqui atrás, aqui ó, perto da escolinha. Pode vir. Pode vir, nós estamos na casa do Pai. Vem. Pode trazer a sua dor. Isso, meu irmão. Traz a dor, traz. Traz sua dor. Aleluia. Enquanto a gente adora, você pode sair do seu lugar e vir. Vem. Um terremoto vai acontecer aqui. Fala. E as cadeias que te cercam vão Aleluia. cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. Se permita, vai, se permita, pode vir, vem. À meia-noite Se permita. cantarei uma canção. Oh Senhor, tão alto. Tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer. Vem logo, vem. Vem logo, vem. Porque não há cadeias onde há adoração. Ô Rodrigo, você entende que Deus não precisava causar um terremoto lá para abrir as prisões? Pergunta para mim, Rodrigo, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus tem todas as chaves. Perdão, Ele tem a chave que abre todas as portas. Apocalipse 3. Apocalipse 3, a Bíblia diz que o Senhor tem a chave que abre todas as portas. Felipe, então vamos lá, Felipe, vamos construir isso aqui junto. Se Ele tem a chave que abre todas as portas, Ele não precisava de terremoto para abrir aquelas portas. Mas Ele precisava de um terremoto para acordar o carcereiro. Você consegue entender que quando Paulo e Silas oraram, o alvo do terremoto foi o carcereiro? Foi aquele que ainda tentava resolver os problemas desse modo, achando que o mais fácil era morrer. E
por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque o alvo do culto dessa noite foram essas pessoas que estão aqui. Porque você que quem sabe está aí, você já aprendeu a resolver os teus problemas chorando, orando e adorando. Mas tinha gente aqui que não estava tendo mais forças, estava tentando resolver o problema, desistindo de si mesmo. O alvo do terremoto dessa noite foram essas vidas aqui. E mais alguém que está aí e que não veio ainda. Vem agora. Vem agora. Apóstolo, eu já tentei muitas vezes ir orando e adorando, mas eu confesso que nos últimos dias eu não tenho mais forças. Vem agora. E vem correndo. Porque eu vou orar. Eu vou orar. Ah, mas eu tenho que ir. Não se arrependa de não provar na tua casa depois o que eles vão provar agora. Não importa quanto tempo você tem de crente. Não queira dar carteirada no céu não, pelo amor de Deus. Faz isso não. Vamos orar? Vamos orar? E sabe, nessa oração nem preciso falar muito, porque a lágrima de vocês já está falando com ele aí. A lágrima de vocês já está falando com ele aí. Senhor, colhe as lágrimas. Que essas lágrimas estejam caindo na taça. E que o anjo da hora esteja subindo, levando agora essas orações. Suba levando essas orações. Que o anjo suba levando essas orações e coloque agora diante do teu trono. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, renova essas vidas que aqui estão. Renova, meu Senhor, renova essas pessoas que aqui estão. Senhor, eles já estão entendendo por que vieram para esse culto. Teve gente aqui que quase que não veio, mas o Senhor atraiu, o Senhor trouxe, o Senhor imantou, porque o Senhor queria curar essa alma, renovar as forças dela, colocar ele de pé, dizer para ele que não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso. Não precisa sair de casa. Não precisa sumir. Não precisa se matar. Não precisa se isolar. Não precisa se trancar. Não precisa não. Só precisa confiar. Pai, ajuda eles. Ajuda eles, Pai. Ajuda esse meu filho na fé. Ajuda essa filha que aqui está. Ajuda eles, Senhor. Pega eles no colo hoje, Senhor. Põe a tua mão lá dentro. A minha não chega não, mas a do Senhor chega. Consola eles, Senhor. Renova eles, Senhor. Trabalha na mente deles agora, mudando o pensamento deles, Senhor. Não são fracassados, são muito amados. Não são erros, são um acerto do Senhor. Alguma coisa deu errada, mas eles nasceram para dar certo. Essa guerra não terminou, foi só uma batalhazinha. A vitória é nossa em nome de Jesus. Nós vamos erguer a cabeça, nós vamos dar a volta por cima, nós vamos provar do céu aberto. O terremoto vai acontecer, o terremoto vai sacudir tudo. Eu creio, Senhor, eu creio. Mas talvez a oração dele seja a oração parecida com a oração do pai daquele jovem lunático que disse: eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Pai, o que eu estou te pedindo agora, faça com que eles creiam ainda mais. Faça com que eles aumentem agora o nível de fé, que eles saiam daqui confiando mais, que eles saiam daqui acreditando mais, que eles não andem mais por aí de cabeça baixa, não, que eles já saiam daqui de cabeça erguida, que eles já saiam aqui com uma chama acesa no coração, que eles já saiam aqui com a certeza: o alvo hoje fui eu, o alvo hoje fui eu. Ah, meu Pai, transforma essas vidas em nome de Jesus, amém. Aplauda ele bem forte. Aplauda ele. Agora olha aqui para mim, ó. Vocês hoje já choraram, e que bom. Chorar é como uma válvula
para escapar a pressão, senão o coração explode dentro do peito, né? Chorar é bom. Se vocês querem que a vitória de vocês chegue pela manhã, continue chorando. Mas se vocês querem que Deus antecipe, volta para casa hoje, já dentro do carro, adorando. Já vai cantando, já vai celebrando, porque Deus já tem uma vitória na casa de vocês, aguardando por cada um de vocês. Eu creio nisso, Senhor. Obrigado por essa noite, por essas vidas que aqui estão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, ágape, azaque desse Deus que é Pai, a comunhão, consolação, unção poderosa do Espírito Santo, seja com toda a igreja. Amém? Deus te abençoe muito. Muito. Amanhã, jantar de casais. Passa lá. Garanto uma das vagas lá, porque uma já é minha. Uma das que restam lá, pega para você, para o seu amor. Estaremos juntos lá amanhã, Otaviano Gourmet, tá bom? Domingo pela manhã tem culto. Sábado, 18 horas, os homens que querem subir o monte. Se chegar aqui 19 horas, vai ficar a pé. É 18 horas, tá bom? Chega aqui 18 horas, em ponto, para a gente subir o monte.